A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu cumprimento você. Você que não está em Fortaleza, você que está conectado conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda, certo? Quero aproveitar para mandar um abraço lá para a minha cidade natal. Natal, cidade onde eu nasci, né? Que é Macau, que é interior de Natal. Por isso que eu sintetizei, tá bem? E um abraço bem fraterno a todas as famílias brasileiras, nosso mais sincero sentimento, todos aqueles que estão passando por essa situação, todos aqueles que estão perdendo seus entes queridos, que Deus possa estar levando conforto aos corações. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu confesso que esse é um texto que eu amo por demais. Eu amo toda a palavra do Senhor. Para mim, toda a palavra do Senhor, ela é íntegra, ela é a boca de Deus falando para conosco. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou conectado com o trono da graça através da sua palavra. E é maravilhoso quando nós recebemos a ministração dessa palavra e começa a trazer resultados benéficos, impactantes para a nossa vida. Você abriu o Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 1. Vamos ler. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Versículo 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moeira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Quero orar com você. Onde você estiver, feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, Tu que és o Criador dos céus e da terra, Tu que tens o controle de tudo, Tu que tens cuidado de nós, Tu que tens nos cercado com alegres cantos de livramento. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu possa diminuir e que Tu possa crescer. Vem falar à Tua igreja aquilo que Tu queres falar. Ministra aos nossos corações, Senhor. Faz isso, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Liberte-se, perdoe. É o título dessa mensagem de hoje. Liberte-se, perdoe. Andávamos perdidos, desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas fomos absolvidos. Houve remissão de culpa. O preço da penalidade foi pago quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Daí em diante, Jesus foi tentado pelo diabo e venceu todas as 3 tentações. Em seguida, o diabo o deixou e os anjos vieram e os serviram. Ouvindo Jesus que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Aí em Mateus capítulo 4, versículo 13 ao 17, vai dizer assim, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A absolvição é para todos, mas nem todos são para a absolvição. Vou ler de novo, tá? A absolvição veio para todos, mas nem todos são para a
a absolvição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha como é tremendo. Deus entrega seu Filho porque nos amou tanto e envia-o para pagar o preço da nossa transgressão, da nossa herdade pecaminosa que veio através de Adão. Ele envia seu Filho, ele derrama seu sangue, paga o preço. Deus, Pai, enviou o mundo não para ele condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, a salvação veio para todos. A absolvição da condenação veio para todos. Mas nem todos recebem essa absolvição. Nem todos. Liberte-se, perdoe. Então, o primeiro caminho que vai nos levar a nos perguntar, porque para mim ser liberto eu preciso perdoar, é por que tenho que perdoar? É a primeira pergunta nesta noite. Por que tenho que perdoar? Veja aí no versículo 1 do capítulo 17 de Lucas. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse tirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. A ofensa que leva à vergonha é um escândalo, é algo danoso, é algo nocivo, nefasto e prejudicial a outrem, que já não foi injuriado, caluniado e na maioria das vezes por pessoas que amamos, gente da gente, nossos próprios irmãos, gente que nós confiávamos, gente que nós abríamos o nosso coração, caminhávamos com eles e de repente nos encontramos apunhalados pelas costas porque fomos traídos. Mas por que eu tenho que perdoar? É uma pergunta que sempre alguém pergunta. Muitas das vezes as pessoas no aconselhamento pastoral me perguntam: mas pastor, por que eu tenho que perdoar? Se foi fulano, que foi Beltrano, que me traiu, que me machucou, que me decepcionou, então por que eu tenho que perdoar? Você tem que perdoar porque você já foi perdoado. E você tem que perdoar porque é um mandamento de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Quando eu me prendo, ou quando eu me amarro à ofensa e ao agressor, fico encarcerado e, consequentemente, desativo minha fé. E a percepção do belo fica obscura, sombrio. A ausência de luz em minha vida se acentua. No entanto, eu ignoro porque estou confuso. Não sei mais o que fazer. Estou machucado, ferido, machucada, ferida. Eu não esperava que fulano fizesse isso comigo. Eu não esperava que ela fizesse isso comigo. Eu não esperava que ele fizesse isso comigo. Eu não perdoo. Eu não perdoo. Se eu encontrasse ela agora, eu esganava, eu matava ele com minhas próprias mãos. Você já viu isso algum dia? Eu já ouvi e já vi várias vezes alguém falar isso para mim. Por outro lado, quando você diz que perdoou e não tolera, você não perdoou. Então veja bem, Jesus falando aos seus discípulos disse: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar. Eu confesso que no início da minha fé, assim que Jesus me resgatou e eu o reconheci como meu único e suficiente Salvador, isso já vai completar já 20 anos, e parece que foi ontem, quando eu li o Evangelho de João, eu achava que João era muito pesado. Convertei-vos, arrependei-vos, raça de víbora.
porque a ira vindoura está próxima. Eu disse, eita, o negócio é sério. Por quê? Porque o primeiro evangelho que eu li no Novo Testamento foi o evangelho de João. No entanto, quando eu comecei a ler Mateus, passei por Marcos e cheguei em Lucas, me deparei com o capítulo 17, que Jesus diz, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e ele fosse atirado no fundo do mar. É Jesus que está dizendo isso. É Jesus que está nos demonstrando. É Jesus que está chamando a nossa atenção para o compromisso do id. Aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. O compromisso de focar, de fixar os olhos no alvo, sabendo que as coisas antigas ficaram para trás. Agora você está andando em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ai do veículo, ai da pessoa que o escândalo vier. Só que não se escandalize, porque o escândalo vai vir. Sabe por que o escândalo vem? Porque, primeiro, muitas das vezes não nos rendemos por completo aos pés de Jesus. Muitas das vezes não enxergamos os sinais seguirão os que creem. Muitas das vezes, aquilo que eu faço, para mim não é pecado, eu continuo fazendo. E as pessoas que estão ao meu redor, elas se escandalizam, mas eu não me escandalizo. E aí eu vou levando e, não, vamos para frente, porque até aqui eu não tenho feito nada que possa prejudicar. Aí a pessoa diz, o meu testemunho. Não é o seu testemunho. É o testemunho de Deus através da sua vida. Do que Ele é capaz de fazer. Do que Ele é poderoso para fazer. Do que Ele pode fazer. Do que Ele já fez. E do que Ele ainda vai fazer. Aí sim. Então, Jesus diz que essa pessoa que é o causador dessa ofensa, dessa vergonha, Jesus disse que é preferível amarrar uma pedra de moinho ao seu pescoço e fosse atirado no mar. Porém, existe algo mais sublime no coração de Deus e que é poderoso do que apenas você suportar o seu irmão, do que você ter queixa do seu irmão. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja que é a coletividade em ação, é o Cristo se movendo em detrimento do seu amor, do seu sacrifício vicário no Gólgota. É o corpo da igreja. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que nada mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Efésios capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 19. Certo homem, conhecido em sua cidade, uma pequena cidade, como um homem íntegro, como um homem honesto, bem casado, tinha 3 filhos, e certo dia ele saiu do seu trabalho e foi com
com seus amigos em uma pizzaria e lá eles estavam tranquilamente. Ele não vigiou e cometeu um deslize. Quando ele cometeu esse deslize, ele ficou triste, envergonhado, mas como ele era um homem benquista, era um homem sensível, caiu em si, se arrependeu, se chegou a Deus e pediu perdão. Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti. E foi bem descritivo quanto ao pecado dele. Ali ele ficou em paz. Ele percebeu que Deus não tinha perdoado. Continua a vida dele. Na outra semana, ele cometeu outro deslize. E dessa vez a tristeza veio sobre ele, assim de uma forma esmagadora, ao ponto do semblante dele decair e ele fugir de Deus, se esconder de Deus. E ele teve um sonho, que Deus se aproximava dele, ele não conseguia perceber, ele não conseguia ver a face do Senhor, mas ele ouvia uma voz que dizia: meu filho, por que você se afastou de mim? Tenho sentido você muito distante, tenho percebido que você não tem mais procurado a minha presença, por que você está assim? Ele disse: não, Senhor, estou muito envergonhado, estou muito triste porque eu cometi outro deslize, pequei contra ti. E ele disse que ouviu a voz do Senhor dizendo para ele: mas é só você se aproximar de mim novamente e me pedir perdão. Você se arrepende e me pede perdão e eu te perdoo prontamente. Ô Senhor, é porque eu já cometi o primeiro pecado. O Senhor disse: como é que é? Que primeiro pecado? E ele ficou assustado, ele acordou. Ele se ajoelhou e foi logo pedindo perdão a Deus. O que foi que aconteceu com aquele homem? Quando ele pecou a primeira vez, que Deus perdoou, ele peca a segunda vez, que ele se afasta do Senhor, e Deus vai ao encontro dele e diz para ele: se arrependa, peça perdão. É porque eu já cometi o primeiro pecado. O Senhor disse: uma vez. Quando foi? Porque Deus, quando nós nos aproximamos dele, quando nós caímos em si, quando nós nos perdoamos, e quando nós pedimos perdão para Ele, Ele prontamente nos perdoa. Mas interessante, o mais impactante, maravilhoso, é que Ele não só me perdoa, Ele não só me perdoa, Ele continua me amando, e Ele pega este meu pecado e lança no mar do esquecimento. Que primeiro pecado? Segunda vez? Que primeira vez foi essa? Então, segundo caminho que nos leva a liberdade e a compreensão do perdão é que o perdão aperfeiçoa minha fé. O primeiro é, você lembra aí o primeiro caminho? O primeiro é por que devo perdoar. E o segundo é, o perdão aperfeiçoa minha fé. Veja aí versículo 3, o capítulo 17 de Lucas. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Por que o perdão aperfeiçoa a minha fé? Por que o perdão aperfeiçoa a sua fé? Primeiro, sem uma fé cristocêntrica, de nada me adianta. Sem uma fé que é centralizada no Senhor Jesus, de nada vai adiantar. A minha fé, ela tem que ser cristocêntrica. A minha fé tem que ter Jesus como fundamento. Então, se ela não for uma fé cristocêntrica, de nada me adianta. Porque uma fé mental pode me levar até muitos lugares. Pode me levar em vários parâmetros de vida. No entanto, em determinado momento, não terei suficiência em mim mesmo para continuar o que comecei a fazer. Eu paro. Por quê? Porque eu me canso. Por quê? Porque eu me enchi. Por quê? Porque eu me chateei. Por quê? Porque eu não consigo olhar para a cara daquele irmão. Eu não consigo olhar para a cara daquela irmã. Então, a suficiência em mim esbarra. Porque não é suficiente. Porque somente a suficiência de Deus vai me dar suporte. Somente a graça dele vai me levar. Somente a graça dele vai me levar para um lugar que o poder dele vai se aperfeiçoar na minha vida. Daí o motivo porque tanta gente começa a fazer seus projetos
e não conclui. Fica pela metade. Se a minha fé não for no Filho de Deus, Jesus Cristo, não é uma fé genuína. É uma fé paliativa. Pastor, o que é isso? Se a minha fé, vou ser redundante, tá certo? Se a minha fé, ela não tiver como base o Filho de Deus, aquele que morreu por mim, aquele que pagou o preço pelo meu pecado, e ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Se a minha fé não for nele, pode ser tudo, menos uma fé salvífica, menos uma fé cristocêntrica. Ela é uma fé paliativa. Ela é uma fé desativada do trono de Deus. Por que ela é uma fé paliativa? Porque ela vai atenuar o mal. É isso mesmo. Ela vai atenuar o mal ou adiar uma crise. Esse tipo de fé minimiza sua capacidade de ir adiante, porque mina suas forças, porque você está andando mediante o que está na sua frente. Você consegue enxergar as delimitações, você consegue enxergar sua fragilidade, seu limite. Você se denomina uma pessoa limitada e uma pessoa insegura, uma pessoa incapaz de realizar alguma coisa para o reino de Deus. Como é sério. É muito sério. Essa questão da fé é algo que nós precisamos parar. Aproveite esse tempo que você está em casa para você meditar, para você buscar as pérolas aqui, para que você possa conhecer o Deus da sua fé. Aí assim você vai saber no que está fundamentada a tua fé. Porque é muito sério, é muito sério. Existem pessoas e pessoas com dons e talentos expressivos, mas que são pessoas que têm uma estima muito baixa. Uma pessoa que se sente piores dos piores dos piores, a última bolacha do pacote. Também tem outras que se acham a primeira bolacha do pacote. Era no meu caso. Quando eu era cantor de música secular, eu me achava o primeiro pacote da bolacha. E no ano 2000 eu vim entender que, olha, se eu fosse a última do pacote. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é maravilhoso. Porque Deus é tremendo. Aleluia! Então, você com a fé que não está fundamentada em Jesus Cristo, haverá um momento que você vai se sentir frágil. Você vai enxergar tudo que não presta à sua frente. Porque você está andando por vista. Você não está andando por fé. Isso não quer dizer que quando você anda por fé, você não tenha noção de onde você está caminhando, por onde você está passando. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, quando você anda por fé, você é uma pessoa que faz o seu culto racional. Você é uma pessoa que sabe o que é que tem que deixar no altar e sabe o que é que tem que levar com você. A questão da fé desativada, a fé que não é cristocêntrica, é um dos maiores motivos que me leva a não acreditar e não crer que Deus me perdoou. Que Deus não perdoou. O que tem de gente dentro da igreja? Dentro da igreja. Pessoas que vivem se condenando. Que Deus já as perdoou. Que Deus já livrou ela do cárcere. Mas elas vivem fazendo tudo para compensar o pecado que elas cometeram. E na realidade isso nunca vai acontecer. Porque não existe nada que supere o amor, que supere a graça, que supere o favor imerecido de Deus. Então o que acontece? Eu não crendo, eu não acreditando que Deus já me perdoou e que Ele me ama, o que acontece? Eu também não perdoo. Eu não perdoo. Eu tenho um coração rancoroso. Se me fez mal, vai ter que pagar pelo mesmo mal. Olha aí, ainda está lá no Antigo Testamento. Olho por olho e dente por dente. No entanto, Jesus diz, ama os teus inimigos e ora por aqueles que vos perseguem. E geralmente, pela falta de conhecimento, eu não entendo a profundidade do perdão. E a falta de conhecimento debilita a minha fé. E com minha fé debilitada, eu não tenho forças para orar. E, consequentemente, se eu não tenho forças para orar, eu não tiro meu tempo com Deus. E se eu não tiro meu tempo com Deus, eu não faço a leitura da palavra. E eu não fazendo a leitura da palavra, eu não me alimento da palavra de Deus. Eu não me fortaleço. Eu não tenho conhecimento dos propósitos elementares de Deus para a minha vida.
eu sou uma pessoa totalmente confusa. Sabe o que acontece? Eu me afasto dele. Eu me escondo. Você lembra quando Caim leva a oferta para Deus? Abel leva a oferta dele para o Senhor recebe. Caim entrega a oferta dele para o Senhor rejeita. O que acontece com Caim? O semblante dele descai. Mas amados, esse texto, ele arde no meu coração, porque um Deus tão maravilhoso, que nos cerca, que vai nos levando, que vai nos conduzindo. O texto diz que o Senhor chega para Caim e diz: por que teu semblante está descaído? Olha, Caim, será que se tu procederes bem, será que eu não te aceito? Mas deixa eu falar uma coisa para ti. Deixa eu te demonstrar. O pecado jaz à tua porta. Ele está engodando você. Ele quer envolver você. Ele quer conceber. Ele quer destruir a tua comunhão para comigo. Mas olha, Caim, cabe a ti dominá-lo. É tua responsabilidade dominá-lo. É tua responsabilidade dominá-lo. Então a falta de conhecimento debilita a minha fé. Por quê? Porque de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Por que o perdão aperfeiçoa a minha fé? Segundo, sem uma fé desenvolvida, terei dificuldades para me relacionar. É isso mesmo, vou repetir. Sem uma fé desenvolvida, terei dificuldade para me relacionar. Primeiramente com Deus, depois com a igreja local, com a minha família espiritual e depois com a minha família carnal e com os meus familiares. No meu trabalho, na minha equipe, sempre vou encontrar dificuldades para me relacionar. Por quê? Porque eu não tenho uma fé desenvolvida. Porque a fé salvífica tem um veículo. E esse veículo chama-se amor. Exatamente isso. O veículo de uma fé salvífica. O veículo de uma fé cristocêntrica. É o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Veja o que Deus fala para a igreja de Coríntios, através do apóstolo Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ou seja, a minha fé é raquítica, a minha fé é debilitada. É uma fé que faz barulho, porque está faltando o fundamento que se chama amor. Porém, Paulo vai mais adiante. No versículo 2 do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja que Paulo diz que ainda que ele tenha tamanha fé, aqui Paulo está fazendo referência a uma fé desenvolvida. Ele não está se referindo a uma fé quantitativa, mas uma fé qualitativa, uma fé que tem em si mesma a excelência, o desejo de ver o próximo, o outro feliz. Por quê? Porque é uma fé qualitativa. Mas, mesmo ela sendo uma fé qualitativa, ela sendo uma fé desenvolvida, mas se não tiver dentro do parâmetro de uma santificação progressiva, que é de fé em fé, de glória em glória, está faltando o fundamento, que é o amor. Então, Paulo diz que, mesmo se eu tiver essa fé, essa tamanha fé, que é uma fé desenvolvida, se ele não tiver amor, nada serei. Veja que ele faz referência a uma fé debilitada, mas também a uma fé, a uma tamanha fé. Só que essa fé desenvolvida falta-lhe algo. Esse algo é o amor. Mas agora,
o apóstolo Paulo vai ao ápice do fundamento. Ele diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meu Deus! Está no versículo 3 do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Você pega tudo que você tem, todos os seus bens, casa, carro, tudo. Você vende e distribui para os pobres. Depois que você alcançou o objetivo de se desfazer de tudo, você ficou nu. Aí agora você queima seu próprio corpo, ao ponto de queimar seu próprio corpo. Aí Paulo é bem sintético. Ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, como você pode dizer que você ama alguém, ou você já amou tanto esse alguém, e você não consegue perdoar, e você não perdoa? Porque, geralmente, alguém que tem dificuldade para perdoar, é porque não consegue se perdoar, e não consegue entender que Deus já lhe perdoou. Perdoe, se liberte, solta as amarras, se liberte, perdoe. Jesus nos ama tanto que nos admoesta quando ele diz, cuidado para evitar maus resultados. Sabia disso? Cuidado com as suas atitudes, cuidado com a sua língua, cuidado com o que você faz, cuidado com quem você anda, aonde você anda, cuidado com as suas reações, cuidado para evitar maus resultados. Acautelai-vos. É isso que significa acautelai-vos. Cuidado para evitar maus resultados. Cautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe, perdoa. É isso que Jesus está dizendo no versículo 4. Perdoa-lhe. Eu chamei a minha pastora e fui ver com ela o que significa essa contagem aqui. Quantas vezes Jesus manda você perdoar uma pessoa que pecou contra você? Durante o dia. Se uma pessoa vier ter com você 7 vezes durante um dia, arrependida e lhe pedir perdão, Jesus diz que você tem que perdoar 7 vezes. 7 vezes. Durante a semana, se essa mesma pessoa vier ter com você 7 vezes durante uma semana, todos os dias, arrependida e lhe pedir perdão, Jesus diz que você tem que perdoar 49 vezes. Durante o mês, se essa mesma pessoa vier ter com você 7 vezes durante um mês, todos os dias, arrependida e lhe pedir perdão, Jesus diz que você tem que perdoar 210 vezes. Durante um ano, se essa mesma pessoa vier ter com você 7 vezes durante todo o ano, todos os dias, arrependida e lhe pedir perdão, Jesus diz que você tem que perdoar 2.555 vezes a mesma pessoa. Você tem perdoado? Você tem amado? Você tem cuidado de quem tem cuidado de você? Você tem fugido da aparência do mal? Você tem realmente entendido o que Deus tem feito pela sua vida? Então, se você não consegue perdoar, você precisa entender a profundidade do perdão e dizer, Senhor, eu não consigo até em pensar, só em pensar nessa pessoa, eu me tremo todinho, eu fico cheio de ódio, eu me encolerizo. Mas, Senhor, eu preciso me libertar, eu preciso ter uma vida livre, eu preciso perdoar. Eu não consigo, Senhor, mas pela fé em Ti, numa fé salvífica, numa fé cristocêntrica, Senhor. Oh, de todo o contentamento do meu coração em Ti, eu perdoo, Senhor. Aí você vai ver o que vai acontecer com a sua vida daí por diante. Você vai ser uma pessoa plena, você vai ser uma pessoa que muitas pessoas irão desconhecer essa pessoa
que você se tornará. Conclusão, versículo 15 de Lucas capítulo 17. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Por que eu venho falando sobre fé desde o início? Um texto que fala de escândalo, um texto que Jesus diz que o veículo, a pessoa que for o causador do escândalo, ai dele, é preferível amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançá-lo no mar, do que fazer um destes pequeninos tropeçar. Porque é a primeira vez que Jesus vai falar sobre fé, em detrimento de relacionamento no Novo Testamento. Nesse texto de Lucas capítulo 17, Jesus está falando que se você não tiver fé, se você não tiver uma fé salvífica, uma fé cristocêntrica, onde o fundamento dessa fé é a pessoa dele, se você não entender que você vive por fé, mas não é por uma fé mental, é uma fé que o depósito da fé é o teu coração, a palavra que você está pregando, a palavra que eu estou ministrando, a fé que você está sendo ativada no seu coração, é devido à palavra que está bem pertinho da sua boca, no seu coração, como diz Romanos capítulo 10. Então, por que os discípulos estão pedindo para Jesus aumentar a fé deles? Porque somente uma pessoa cheia de Deus, somente uma pessoa cheia de amor, rendidas aos pés de Jesus, e que entende que o amor é um vínculo da perfeição, e que somente com a fé ativada, desenvolvida, alicerçada no amor, é capaz de perdoar, é capaz de viver a plenitude do amor de Deus. Uma pessoa que tem o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi concedido. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor Deus, a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, possa aplicar essa palavra ao seu coração. Que você entenda que Deus, Ele já entregou o melhor que Ele tinha por sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, que foi o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Mas entenda uma coisa, quando nós convidamos Jesus para ser a principal razão da nossa vida, quando nós convidamos Ele para adentrar no nosso coração, convidamos Ele para viver por mim, para que eu possa dizer, eu não vivo mais, mas agora Cristo vive em mim. Haverá sim, a nossa parte, haverá sim uma condição para nós fazermos aquilo que só nós podemos fazer. O que Deus faz, Ele está fazendo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, segundo o dínamo, segundo a dinamite que habita em mim, que habita em nós, que habita em você. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa carregar a sua cruz. Você precisa entender que a sua vida tem que ser alicerçada na pessoa de Jesus, e a sua bússola para a compreensão devida está aqui, é a Bíblia Sagrada. O que estiver fora daqui, ou se quiserem acrescentar alguma coisa aqui a mais, o Senhor diz que é anátema, o Senhor diz que é maldito. Então receba essa palavra, liberte-se, perdoe, viva a plenitude da presença de Deus na sua vida. Seja o que você é, porque você é uma bênção. Você é uma bênção. Então, você sendo uma bênção, ande na presença do Senhor. Então, para andarmos na presença do Senhor, precisamos andar na luz e não em trevas. Não pode ter nenhuma variação de trevas na minha vida, nem na sua.